Redação BH News, ao vivo, com notícias e análise das notícias com você. Diante do aumento da pressão da oposição sobre o ex-presidente Lula, o PT, com o aval do Palácio do Planalto, tenta blindá-lo no Congresso e evitar que as investigações da Operação Lava Jato afetem o já frágil governo da presidente Dilma. A estratégia para proteger Lula passa pela coleta de assinaturas para a criação de 2 CPIs na Câmara, que tem governos tucanos como alvo, bem como a distribuição para deputados de uma cartilha com a defesa do partido e também do ex-presidente petista, e a utilização do plenário da Câmara e do Senado como tribuna de defesa dele. Na terça-feira, o PT deu início à campanha no rádio, na TV e na internet para defender Lula. As medidas da blindagem têm como primeiro objetivo responder ao plano da oposição de apresentar requerimentos para convocar Lula para depoimentos e de criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Bancop e sua relação com o PT. O lobista Fernando Moura afirmou em depoimento ao juiz Sérgio Moro que Furnas era uma estatal controlada pelo hoje senador Aécio Neves, cujo indicado para a diretoria foi escolhido por ele e aceito pelo governo Lula, e que o esquema de propina se assemelhava ao instalado na Petrobras. Segundo ele, o total era dividido entre Minas Gerais, São Paulo e o resto do país. Empresário ligado ao PT alegou que logo após a eleição presidencial de 2002, vencida por Lula, foi feita uma reunião para discutir as nomeações para cargos em diretorias de autarquias e empresas públicas estratégicas da administração. Em nota, a assessoria de imprensa do PSDB definiu como declaração requentada e absurda a citação a Aécio e uma velha tentativa de vincular o PSDB aos crimes cometidos no governo petista. O partido, ainda segundo a nota, jamais fez qualquer indicação para o governo do PT. Muito bem, vamos analisar essas 2 últimas notícias. Essa primeira é um novo escândalo que está chegando perto do ex-presidente Lula. Essa compra e vendas de medidas provisórias, algo vergonhoso, está sendo investigado pela Polícia Federal e um dos alvos que foi divulgado é justamente o ex-presidente Lula, mas ainda é uma investigação. Não estou dizendo, nem a própria Justiça e Polícia Federal estão afirmando, que o ex-presidente Lula vendia medidas provisórias. É uma investigação. E essa outra notícia se refere a Furnas. Tradicionalmente, Furnas é uma área de comando do agora senador Aécio Neves. Segundo o lobista Fernando Moura, ele disse que a propina em Furnas se assemelhava aquele esquema do petrolão da Petrobras, e que a propina era dividida entre São Paulo, PT, o resto do país, e um terço ia para o senador Aécio Neves, que nega veementemente que isso tenha acontecido. Aliás, Lula também nega veementemente, todos os acusados aqui nesse país negam veementemente. A presidente Dilma enviou um ofício à Justiça Federal em Brasília, argumentando que vetou emendas a um projeto de interesse dos participantes do suposto esquema de compras de medidas provisórias, que a gente estava falando, que está sendo investigado pela Operação Zelotes. A Presidência da República emitiu hoje 2 ofícios ao juiz responsável pelo processo. Um deles, assinado por Dilma, informa que a chefe do Executivo não tem qualquer informação
ou declaração a prestar acerca dos fatos narrados na denúncia. No outro documento, o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil alega que, conforme a denúncia, a presidente barrou sugestões de alteração à medida provisória 512, sancionada em 2011. A petista foi arrolada como testemunha de Eduardo Valadão, um dos réus da Operação Zelotes, que apura suspeitas de pagamento de propina a servidores públicos para aprovação de MPS. Como presidente da República, Dilma tem direito de responder a questionamentos por escrito. A compra e venda de medidas provisórias ainda é uma suspeita, mas a presidente Dilma afirmando que vetou uma operação desse tipo, ela está, na verdade, dando um aval de que a venda e compra de medidas provisórias realmente existiam. É a presidente que está afirmando. Ela disse: eu vetei uma emenda que era de interesse dessa investigação aí da Operação Zelotes. E falando na presidente Dilma, ela esteve hoje em Minas Gerais. Dilma e o governador de Minas, Fernando Pimentel, estiveram lá em Uberlândia, onde eles, no Triângulo Mineiro, onde eles participaram da inauguração de uma fábrica da Ambev, aquela empresa, né, Ambev de cervejas, a grande multinacional das cervejas. Na estrada que dá acesso à fábrica, a Polícia Militar montou uma barreira para evitar a aproximação de um grupo de 30 manifestantes que aguardavam a chegada da presidente. Eles pediam o impeachment de Dilma. A unidade inaugurada hoje é a 4ª fábrica da Ambev, em Minas Gerais. A fábrica tem 480 funcionários e capacidade para produzir 6 milhões de hectolitros de cerveja. Então a presidente está tendo essa dificuldade, né? Onde ela vai, ela é acompanhada de manifestações. Houve aquele panelaço quando ela foi falar sobre o vírus Zika, o vírus da Zika. E em São Paulo, ela também foi fazer uma inauguração da Minha Casa Minha Vida, ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e acabou que ela foi aplaudida e o governador tucano vaiado. Mas aí estão afirmando que foi um esquema lá de, tipo assim, vamos lá aplaudir a presidente do PT, um esquema montado pelo PT. Vamos lá aplaudir a presidente e vaiar o governador. De qualquer maneira, todo e qualquer político hoje no país está à mercê de vaias, não é só a presidente. E o surto de dengue no país vai além de um problema de saúde pública e começa a interferir na rotina das empresas, afetando a produtividade e elevando custos de empresários. Levantamento da Gesto Saúde e Tecnologia, consultoria da área de saúde corporativa, revela que no ano passado, 2,5% dos funcionários de grandes empresas foram afastados do trabalho em virtude da contaminação pelo Aedes aegypti, contra 1% em 2014. Olha como a doença está avançando. A doença gerou, nesses casos, ausências de 5 a 7 dias. Quando isso acontece, os custos para as empresas são altos. As despesas das empresas com o plano de saúde dos funcionários podem subir até 200% em caso de dengue. E muitas vezes é necessário pagar 2 salários, um para o funcionário afastado e outro para quem foi colocado no lugar, normalmente temporário. Em Minas Gerais, o último boletim publicado pela Secretaria de Estado de Saúde indica 37.737 casos prováveis e 2 óbitos até a última terça-feira. E o Redação volta daqui a pouco com futebol, Atlético, Cruzeiro e América. Só um pequeno intervalo.